E aí, senhoras e senhores, vamos falar um pouquinho de Champions, desse dia de jogos que quebraram a bet de muita gente, inclusive, basicamente dos meus palpites eu errei quase tudo. Bom, mas acontece, vamos fazer aquele bem bolado que a gente está acostumado, jogo a jogo, grupo a grupo, começando pelo grupo E, já que nessa rodada foi invertido, a gente tem Milan e Chelsea, primeira partida que a gente vai falar, Chelsea 2-0 para cima do Milan, fora de casa, na Itália. Vitória importantíssima do Chelsea, bastante condicionada, eu diria, pela expulsão do Tomori, que aconteceu aos 18 minutos. Eu até vi o lance e assim, cara, ele impede uma chance clara de gol, esse é o argumento do árbitro para expulsar o Tomori. Não é usual, não tem sido... Aqui no Brasil, então, acho que a expulsão nunca aconteceria. Mas é passível sim, se a gente for partir do pressuposto da chance clara de gol, é passível a expulsão. E no geral, a cobrança do Jorginho bem batida. O Chelsea, a partir dali, começou a ter um domínio muito fácil do jogo. Começou a crescer na partida, tomar conta das ações, mostrando um futebol interessante. Um time que a gente sabe que está passando por uma reformulação com o Graham Potter. Uma reformulação principalmente na maneira como aborda a partida, aborda o jogo. E consegue, a partir dali, construir sua vitória. Vem a fazer 2-0 com o Aubameyang já no segundo tempo. E no mais, assim, vitória importantíssima, como eu disse, o Chelsea assume a liderança do grupo, um time que começou bem mal a fase de grupos, pontuando, creio que o Chelsea tinha pontuado tinha um ponto, né, nas duas primeiras partidas, consegue as duas vitórias contra o Milan no confronto direto, e agora só depende dele para se classificar, deixando o Milan num grupo bem embolado, no qual inclusive o Chelsea ainda pode ficar de fora, mas só depende dele. O Milan também está nesse pressuposto, mas tem adversários que a gente sabe que são competentes, e o Milan sofre essa baqueada de, num teste, por exemplo, se a gente partir imaginando que o Milan iria para o mata-mata, tem um teste um pouco mais complicado que seria o Chelsea, um teste maior, e não consegue gerar, não consegue produzir, perde as duas partidas, inclusive em casa. É um baque, mas no geral, o Milan agora fica na terceira colocação, porque na segunda está o Salzburg, que empatou com o Dinamo de Zagreb fora de casa 1-1. Esse foi o único palpite que eu acertei, coloquei empate. Quem me acompanha no Instagram, no TikTok viu isso. 1-1, jogo equilibrado, como já era de se esperar. São duas equipes competentes que jogam futebol interessante, mas bem equilibradas em nível de qualidade que as duas equipes têm. Um jogo na Croácia dificultaria a vida do Salzburg, que foi o caso. 1-1 justo e no mais embola bastante o grupo, que tem o cenário do Chelsea, primeiro colocado com 7, segundo o Salzburg com 6 pontos, Milan em terceiro com 4 e Dinamo em quarto com 4 pontos também. Tá tudo embolado nas últimas duas rodadas, tudo pode acontecer nesse grupo, bom ficar de olho. Talvez um dos grandes caia, é possível. No grupo F a gente tem o Shakhtar 1-1 com o Real Madrid, jogo em que o Real jogou melhor, mas cedeu espaços, é importante dizer, o Real criou, teve oportunidades, parou em boas defesas do Anatoly Trubin, mas também o Lunin teve que fazer intervenções, não conseguiu em todas. O Zubkov, se não me engano é esse o nome do cidadão, conseguiu criar boas jogadas, fez o primeiro gol do jogo, abriu 1-0, que o Shakhtar só cedeu esse empate aos 95, com o Rudiger literalmente dando sangue pelo time. Um belo cruzamento do Kroos, ele tinha cantado a jogada 5 minutos antes, o Kroos faz a mesma coisa, pede a passagem do Rudiger para a área, ele praticamente guia o Rudiger, ó, é lá que eu vou mandar, cruza a bola quase que do meio de campo, o Rudiger consegue cabecear para fora. Na segunda vez, 5 minutos depois, o Rudiger consegue colocar a bola no gol, depois tem um choque com o goleiro, o Rudiger sai sangrando do lance, mas o Real que lutou até o final para manter a invencibilidade, jogou até criou o suficiente até para vencer, mas acho que o empate também não é um absurdo. O Shakhtar poderia ter se dado bem melhor nesse jogo, né? A vitória seria importantíssima para o Shakhtar, pensando em uma possível classificação, já que agora ele deixa o Leipzig passar na pontuação. O Real mantém a invencibilidade, 4 jogos, 10 pontos, 3 vitórias e um empate. Primeiro lugar com essa pontuação, segundo é o Leipzig com 6, porque venceu a equipe do Celtic fora de casa. O Leipzig vence os 2 jogos contra o Celtic, fez o dever de casa, porque contra o Celtic basicamente era não perder pontos, quem quisesse passar nesse confronto direto. O Leipzig não perdeu, vitória no segundo tempo construída com gols de Timo Werner e Forsberg. A gente tem o Celtic colocando 2 bolas na trave no primeiro tempo, faltou eficiência para o Celtic, já os alemães não perdoaram, foram eficientes, criaram, jogaram bem no geral e conseguem uma vitória que dá uma margem para classificação bem grande.
eles ainda estão passíveis de perder essa vaga. É confronto direto contra o Shakhtar. O Leipzig está em segundo com 6 pontos, o Shakhtar está em terceiro com 5. O Celtic a gente pode considerar praticamente fora da briga com 1 ponto na última colocação, ainda tendo que pegar o Real Madrid, por exemplo. Agora o que vai decidir aparentemente é Leipzig e Shakhtar, esse jogo que eles ainda vão ter entre eles. No grupo G a gente tem Copenhague 0-0 com o City, um jogo bem peculiar partindo do ponto de vista que o City estava sem o Haaland foi deixado no banco por opção do Guardiola, não entrou na partida e sem Haaland, sem gol. Óbvio, eu sei que o fato do City ter um a menos desde os 30 minutos, quando o Sérgio Gomes é expulso, impacta. Porém, o City manteve um domínio na posse de bola, não sofreu, o Copenhague não conseguiu criar a partir de ter um a mais, porque o City inteligentemente manteve sua posse, manteve seu estilo, impedindo que o oponente crie, já que não tem a bola para criar. E o City até gerou oportunidades, teve chances, mas a falta que o 9 faz para colocar essas oportunidades, aproveitar a maioria delas, como o Haaland vinha fazendo. Não teve Haaland, não teve gol, mas o City também não correu nenhum risco de derrota, mesmo com a menos. É de se apreciar, é de se elogiar o que o City faz com essa posse de bola deles e mantém uma tranquilidade no grupo muito grande. Já conseguiu conquistar sua classificação, primeiro lugar com 10 pontos, seguido pelo Borussia Dortmund com 7, que empatou com o Sevilla em 1-1. Se o Dortmund tivesse vencido, também se classificaria e ficaria só a disputa pelo primeiro lugar mesmo. O Sevilla conseguiu melhorar, a gente tem que salientar a mudança de treinador no primeiro jogo que o Sevilla perde, o técnico ainda era o Lopetegui. Agora é o Sampaoli, aquele mesmo, Jorge Sampaoli, e coincidentemente ou não, melhorou o time. O Sevilla abre o placar, faz 1-0. O Dortmund chega a empatar com o Bellingham, que é um ponto que eu quis destacar nesse vídeo. O Bellingham é um jogador extremamente talentoso e tem uma importância muito grande para o Dortmund, mesmo sendo tão jovem. Eu acho que o Bellingham nem fez 19 anos ainda, não tenho certeza. Mas o cara é muito novo e ainda assim já chegou a usar a faixa de capitão no Dortmund. É um cara de uma referência em questão de talento na equipe e também de liderança. Ele tem esse aspecto de unir o time, de chamar o time. Hoje empatou o jogo e foi importante durante a partida também. O Dortmund, se fizesse a parte dele, se vencesse em casa, como venceu fora, estaria classificado e tinha chance de primeiro lugar, como ainda tem mais agora. Não conseguiu garantir sua classificação, é difícil que perca, porque o Sevilla enfrenta City fora, o Sevilla está 5 pontos atrás, mas ficou aquele gostinho de poderia ter acontecido mais coisa. No geral, empate, o Dortmund fica em segundo com 7, Sevilla em terceiro com 2 pontos apenas e o Copenhague em quarto com 2 pontos também. O grupo está bem definido, acho que não vai ter mudança nisso não, é City em primeiro, Borussia em segundo. Era o que a gente já esperava lá no início da fase de grupos, como disse aqui para vocês no canal. Foi até mais fácil do que eu esperava para o Dortmund esse confronto com o Sevilla, muito por conta do Sevilla do Lopetegui ter sido um desastre nesse início de temporada. PSG e Benfica, falando agora de grupo H, 1-1. Outro ponto importante para a gente salientar, né? Um jogo talvez mais esperado por conta de ter o seu time do Neymar, do Mbappé, do Messi. Messi esse que fez muita falta para o PSG, ele não teve em campo. E o PSG sentiu muito a falta dele, principalmente das chances que o Messi cria, do poder de criação, do poder de incomodar as defesas adversárias, de ser um cara que a defesa teme, de ser um cara que a defesa dificilmente consegue parar as defesas adversárias. Ele incomoda, ele está sempre ali ativo na percepção de encontrar o espaço, de encontrar o companheiro bem posicionado. Ele tem essa visão, ele tem essa achada. É difícil você entender que o Messi não é só com a bola que ele é perigoso. Ele sem a bola ele também está se posicionando e preparando não só o posicionamento dele, mas também o próximo passe. O Messi dá pra gente perceber que ele está pensando nisso às vezes. Ele não só se posiciona pensando em ficar livre, ele se posiciona pensando em ficar livre e ter uma condição favorável para encontrar o passe para o companheiro. Isso é interessante demais, isso é genialidade. E isso faz falta para o PSG claramente. Hoje fez, o PSG, além disso, mostra que, por mais que tenha feito um gol de pênalti com o Mbappé, sofre o gol de empate também de pênalti no segundo tempo, só que mostra que diante de um time organizado, que o Benfica é um time competente, um time que vai conseguir a classificação tirando da Juventus. Agora acho que está claro isso, é bem viável para o Benfica. Eu não me surpreenderia se vencesse a Juventus novamente, mas minimamente, diante de um time minimamente organizado, que nem tem o mesmo nível de talento das grandes equipes europeias, o PSG não conseguiu se impor, nem no jogo de ida, nem no jogo de volta. No jogo de ida com o Messi. Então, dá pra gente imaginar que,
por mais que tenha melhorado diante da temporada passada, não é ideal. Não vai conseguir bater de frente com o City, pelo que a gente está vendo nesse recorte. Quando teve um adversário minimamente melhor, mais organizado do que os times da Ligue 1, sofreu, não se impôs, não conseguiu vencer. Mesmo com Messi e também pior ainda sem ele. É interessante a gente começar desse pressuposto também. Benfica fazendo uma ótima início de temporada, uma ótima campanha na Champions, vai se classificar muito provavelmente merecidamente, conseguiu segurar o PSG, conseguiu vencer a Juventus. Juventus essa que nem se ajudou, perdendo o Maccabi Haifa por 2-0, zebra e vexame, por mais que o Maccabi tenha se mostrado um time com jogadores interessantes, como o Cherry, como o Astili, que fez os 2 gols contra a Juventus. Você tem o Pierrot, que é o centroavantão e tal, porém é muito mais abaixo do que qualquer time de média prateleira europeia. É um time israelense, assim, que dificilmente vai a Champions com regularidade. Cara, e a Juventus perde para os caras, mesmo que jogando fora, é vexatório. É um time que tinha equipe no papel e a gente pensa na teoria de que brigaria forte com o Benfica ou até seria superior. Eu imaginei que até conseguiria vencer o Benfica nesse confronto direto, mas não fez isso, não fez o suficiente nem para ganhar do Maccabi Haifa na segunda partida. Mas a Juventus vai dar adeus e assim, sem fazer muita falta, porque não jogou bem, não atuou bem. A classificação do grupo: primeiro o PSG com 8, segundo o Benfica com 8, terceiro o Juventus com 3, quarto o Maccabi Haifa também com 3 pontos. No geral é isso, vamos ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Se você está chegando por aqui agora, se inscreve, curte e compartilha o conteúdo, compartilha o vídeo que me ajuda demais e ajuda a nossa família aqui no canal 10 e Fala a crescer pouco a pouco. Hoje vai ter vídeo também, ou não sei se o vídeo vai sair amanhã, mas é sobre os jogos dessa quarta-feira, tem muita coisa pra gente falar. Champions a todo vapor e o canal a todo vapor também. Valeu, tamo junto, tchau!